Ei, ei, família! Estamos prestes a começar uma nova jornada de amor. Comentem de onde estão nos assistindo para que possamos ver que a família do meu canal está espalhada pelo mundo todo. A luz dos lustres de cristal luxuosos caía sobre o salão, fazendo todo o restaurante brilhar como um palácio. Homens em ternos sob medida, mulheres envoltas em elegantes vestidos de festa. Riam, conversavam, brindavam com taças de vinho vermelho cintilante. Tudo irradiava riqueza, poder e distância. Mas em um canto da mesa estava uma figura pequena e trêmula, como se não pertencesse àquele lugar. Ella Bennet. Sentada ali, suas mãos agarravam uma bolsa de tecido antigo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O vestido azul claro, simples, ajustado ao seu corpo esguio, a fazia se destacar de forma estranha entre o mar de vestidos brilhantes. A luz dourada parecia uma flor selvagem presa em um jardim de rosas aristocráticas. Por que ela estava ali? Por que tinha aceitado vir? A resposta simples: por causa de suas chamadas amigas. Mas será que realmente a viam como amiga, ou apenas como alguém para se tornar motivo de riso? Confie em nós. Dessa vez, seria diferente. Ele era bonito, rico e definitivamente a surpreenderia. Foi o que disseram, com olhos brilhando e sorrisos doces demais para serem verdadeiros. Ela acreditou, ou melhor, havia esgotado todas as desculpas para recusar depois de tantas tentativas de fuga. E agora estava ali, no restaurante mais luxuoso da cidade, sentindo-se um peixe fora d'água, esperando por um homem que nunca tinha visto. Um encontro às cegas. Mas no fundo, ela começava a desconfiar. Seria tudo apenas uma piada cruel? A cada segundo a suspeita crescia. Meia hora se passou. A cadeira à sua frente continuava vazia. Enquanto isso, risadinhas vindas do grupo de amigas próximas ecoavam sem nem tentar se esconder. Talvez ele tenha visto o nome Ella Bennet na lista e fugido imediatamente. Quero dizer, uma professora de pré-escola com salário mínimo. O que há de atraente nisso? Ou talvez ele apareça, olhe para ela e saia direto. Isso seria hilário. Cobriam a boca ao rir, mas os olhos sempre se voltavam deliberadamente para ela. Cada palavra cortava seu orgulho como uma faca. Ela abaixou a cabeça, a mão trêmula segurando um copo de água gelado. O coração batia acelerado. Embaraço, raiva e impotência se misturavam. Por que ela deixou que manipulassem seus sentimentos? Por que era tão fácil para eles diminuí-la? Ela respirou fundo, pronta para se levantar e deixar tudo para trás. Mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Uma parte dela ainda se agarrava a uma esperança frágil de que aquela noite não terminaria em humilhação. Então, as portas do restaurante se abriram. Uma brisa fresca entrou, seguida pelo som de passos firmes e confiantes. Por um instante, todo o espaço pareceu silenciar. Ele entrou, alto, imponente, vestido com um terno cinza perfeitamente cortado. Seu rosto esculpido tinha traços tão marcantes que exigiam atenção. Seus olhos profundos varreram o salão, frios, mas carregando algo que fazia as pessoas temerem até respirar alto. Quem era ele? Um convidado VIP? Um político? Ou um daqueles CEOs que sempre apareciam nos jornais? Sussurros se espalharam por todo o restaurante. Até mesmo as amigas zombeteiras de ela se calaram de repente, os olhos arregalados, os queixos caídos. Então o olhar dele parou exatamente na mesa de ela. O coração dela deu um salto. Não podia acreditar que ele estava olhando para ela. Mas quanto mais os segundos se arrastavam, mais claro ficava. Seus olhos estavam cravados nela, firmes, inabaláveis. Por quê? Ela nem sequer o conhecia. Então ele avançou, decidido. Cada passo no chão de madeira polida ecoava como batidas de um tambor pesado. Ele seguia em direção àquela mesa sem a menor hesitação. Ela prendeu a respiração, os dedos se agarrando à barra do vestido. O grupo de amigas congelou, os sorrisos maldosos sumindo, substituídos por uma expressão de choque. Por um instante,
Ela teve a sensação de que todo o restaurante estava olhando para ela. Cada olhar fixo, esperando. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida estava prestes a mudar por causa da chegada daquele homem. Adrian Cole não tinha a menor intenção de entrar naquele restaurante em busca de amor. Estava ali apenas para encontrar um cliente importante, uma reunião rápida antes de voltar para a empresa e enfrentar a pilha de relatórios que o aguardava em sua mesa. Para Adrian, trabalho sempre vinha em primeiro lugar, exceto por sua pequena filha, Sophie. Mas no instante em que entrou, percebeu algo fora do comum. Num canto, um grupo de jovens ocupava uma mesa, rindo alto, zombando sem parar. No meio daquela algazarra, havia uma garota sentada em silêncio, os olhos baixos, a mão trêmula, agarrando um copo d'água, como se fosse sua única defesa contra a vergonha. Adrian não sabia quem ela era, mas bastou um olhar para perceber o contraste. Em meio ao riso cruel, o rosto dela ainda mantinha uma dignidade frágil, como uma flor selvagem esmagada sob os pés, mas que se recusava a morrer. Quem era ela? E por que aceitava se deixar humilhar daquela maneira? As sobrancelhas de Adrian se franziram. Ele desprezava pessoas que tiravam prazer em humilhar os outros. No mundo impiedoso dos negócios, já tinha visto armadilhas cruéis e traições calculadas, mas ali, diante de uma jovem indefesa sendo ridicularizada, aquilo deixava de ser brincadeira. Era crueldade pura. Ele a observou por mais alguns segundos. O vestido azul claro, simples, a bolsa gasta, tudo nela parecia deslocado naquele ambiente sofisticado. E ainda assim, justamente essa simplicidade a tornava diferente, quase luminosa. Havia uma pureza nela, intocada, que prendia seu olhar sem chance de fuga. O grupo explodiu em gargalhadas novamente. Talvez ele já tenha vindo, olhado para ela e fugido, zombou uma voz, provocando risadas ainda mais altas. O som cortou o ar como facas. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados brilhando sob a luz. Mas em vez de se encolher, apertou os lábios com firmeza e endireitou a postura em um último ato de resistência. Naquele instante, Adrian sentiu um impacto dentro de si. Qualquer outra teria desmoronado diante da humilhação, mas ela não. Ela escolheu segurar sua dignidade, e foi justamente isso que o impediu de se virar e ir embora. Sem pensar duas vezes, Adrian avançou com passos largos, indo direto para a mesa dela. Cada olhar no restaurante se voltou para ele. O ar pareceu ficar mais pesado, o som firme de seus sapatos contra a madeira polida ecoava como um anúncio inevitável. O grupo inteiro congelou, como se o tempo tivesse parado. Ninguém jamais teria imaginado que o homem caminhando em direção a eles era Adrian Cole, o lendário CEO da Cole Enterprises, o nome que os jornais financeiros exaltavam todos os dias. Ele parou exatamente ao lado de ela. Naquele instante, ela ergueu os olhos e o seu olhar confuso colidiu com o dele, profundo, intenso, quase hipnótico. Um suspiro escapou de seus lábios e seu coração disparou como se quisesse escapar do peito. Quem era aquele homem? Por que ele estava parado diante dela? Adrian não lhe deu tempo para pensar. Inclinou-se suavemente, tomou a mão trêmula de ela entre as suas e, com uma voz grave que atravessou o silêncio, declarou: "Desculpe pelo atraso. Eu sou o homem que você deveria encontrar esta noite." O choque foi imediato. A mesa mergulhou num silêncio absoluto. O riso congelou no rosto das amigas dela. Algumas arregalaram os olhos, outras ficaram boquiabertas. O espanto se espalhou pelo salão como uma onda invisível. Ela estava paralisada. Olhou para a mão quente e firme que a segurava, depois para o rosto marcado e imponente acima dela. Tudo acontecia rápido demais. Eu... O que está dizendo?" murmurou, a voz tão baixa que apenas ele podia ouvir. Adrian inclinou levemente a cabeça, o olhar fixo, os lábios curvando-se em um sorriso frio, mas seguro. "Deixe que pensem assim", sussurrou. "Não se preocupe.
Eu não vou deixar que a humilhem de novo. O coração de ela se apertou. Ela não entendia por que um estranho a defenderia, nem por que aqueles olhos faziam com que ela quisesse acreditar nele. As amigas começaram a cochichar em tom nervoso. O quê? Como assim? Não pode ser. Esse é o Adrian Cole? Meu Deus, o CEO Adrian Cole está namorando a ela. Os sussurros cresceram, mas Adrian parecia indiferente. Apertou a mão de ela com firmeza e voltou-se para o grupo, sua expressão gélida como gelo cortante. Há algum problema? Perguntou, a voz calma, porém carregada de autoridade, suficiente para calar todos de uma só vez. O silêncio dominou. Ninguém respondeu. Todos abaixaram a cabeça, constrangidos, incapazes de imaginar que a brincadeira cruel que planejaram terminaria assim. Ela sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar pelo restaurante. Nada fazia sentido. Mas algo estava claro. A partir daquele instante, sua vida jamais seria a mesma. O ar ao redor ficou denso, pesado. O salão inteiro congelou quando Adrian Cole, o homem poderoso conhecido por todos, segurou a mão de ela e apresentou-se com tanta naturalidade. Perdão pela demora. A mesa ficou rígida, como se tivesse perdido o ar, olhos arregalados, bocas abertas. O que parecia uma armadilha para ridicularizar ela, transformava-se diante de todos numa revelação estarrecedora. Ela mal conseguia respirar, prestes a protestar. Não, você se enganou de pessoa. Ela encontrou os olhos dele e recuou. Havia neles uma mensagem clara, firme. Deixe que eu cuide disso. Ele se voltou novamente para o grupo, voz calma, porém cortante. Há algum problema? Esta é claramente a minha noite com ela. Mais uma vez o silêncio. Não havia mais risadas nem provocações, apenas rostos corados, desconforto, vergonha. Adrian puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de ela. O gesto simples carregava uma imponência que fez todos prenderem a respiração. Um CEO poderoso, acomodando-se como se aquele lugar lhe pertencesse desde sempre. Ela permaneceu imóvel, as mãos cerradas, o rosto queimando em um misto de confusão, timidez e incredulidade. Quem era esse homem para invadir sua vida daquela forma? Com a mesma calma inabalável, Adrian chamou o garçom. Traga o cardápio e uma garrafa de vinho branco. A forma como ele disse nós soou como uma declaração de que eles realmente formavam um par. O clima à mesa tornou-se insuportavelmente estranho. O grupo de amigas não ria mais. Em vez disso, seus olhos brilhavam com inveja e dúvida. No meio de tudo isso, o coração de ela disparava, dividido entre a confusão e um estranho, mas acolhedor, conforto. Durante todo o jantar, Adrienne conversou com ela. Perguntou sobre seu trabalho, sobre pequenos detalhes do seu dia a dia. E, embora estivesse nervosa, ela respondeu com sinceridade. Aos poucos, o constrangimento derreteu, substituído por risadas suaves, algo que ela nunca imaginou encontrar em uma situação assim. Quando o jantar terminou, Adrienne foi o primeiro a se levantar, estendendo a mão para ela. Vamos, disse calmamente, com um tom sereno, mas sem deixar espaço para recusa. Ela hesitou, lançando um olhar para suas amigas. Agora, seus olhos não mostravam mais zombaria, apenas choque e ressentimento. Uma faísca de orgulho acendeu-se dentro dela. Ela colocou a mão na dele. Adrienne segurou firme, conduzindo-a pelas escadas do restaurante luxuoso, como se declarasse a todos: ela não é uma piada, ela está comigo. Ela caminhou silenciosa ao lado dele, o coração batendo descompassado. Ela não entendia o que havia acabado de acontecer, nem por que um homem tão poderoso apareceu no momento certo para tomar o seu lado. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Do momento em que Adrian Cole segurou sua mão, a vida de Ella Bennett jamais seria a mesma. As pesadas portas de vidro do restaurante se fecharam atrás deles, deixando para trás os sussurros que ainda ecoavam dentro. O ar da noite lá fora era totalmente diferente, mais fresco, mais leve.
mas o peito de ela estava em turbulência. Ela puxou a mão para longe da firmeza de Adrian. "Espera!" disparou, a voz trêmula, mas carregada de raiva. "O que você acabou de fazer?" Adrienne parou no meio do caminho. Virou-se, a luz do poste projetando sombras em seus traços perfeitos, e seus olhos profundos fixaram-se nela. "O que eu fiz?" Sua voz era baixa, firme, tão calma que só aumentava a fúria de ela. "Eu te salvei de uma piada barata, só isso." "Me salvou?" Ela riu amargamente. "Você tem ideia do que acabou de fazer? Você sentou-se, fingiu ser meu par, fez todos naquele restaurante acreditarem que eu tinha algo com você. Como eu vou explicar isso?" Adrienne ficou em silêncio por um momento, franzindo a testa. Não estava acostumado a ser desafiado assim. Ainda assim, ao invés de se irritar, respondeu simplesmente: "Você não precisa explicar nada. Deixe que pensem o que quiserem." Ela congelou. "Você fala isso com tanta facilidade, você não perde nada. Mas eu? Amanhã eles vão espalhar todos os boatos que conseguirem. Me ridicularizar 10 vezes pior." Adrienne deu um passo mais próximo, o olhar afiado como gelo. "Acredite, se eu não tivesse intervindo, eles teriam te machucado muito mais que isso." As palavras de ela ficaram presas na garganta. Ele exalou, balançando levemente a cabeça. "Odeio ver alguém sendo humilhado, especialmente por pessoas que acham que têm direito de rir da dor alheia. Você não merece isso. Por isso, escolhi ficar ao seu lado." Sua voz não se elevou, não foi autoritária, mas tão firme que ela se viu incapaz de argumentar. Ela o encarou. Por trás do exterior frio havia algo cru, poderoso e sincero que apertava seu peito, mas a razão gritava em sua mente: "Não, isso não é da sua conta. Quem é esse homem, afinal? Você nem o conhece." Apertando a bolsa com força, baixou a voz. "Você não precisava fazer isso. Eu posso me proteger." Adrienne arqueou uma sobrancelha. "É mesmo? Então por que você ficou sentada em silêncio enquanto elas riam de você?" O rosto de ela ardeu, ruborizado. A pergunta atingiu em cheio o ponto mais frágil do seu coração. Ela desviou o olhar, desconcertada, incapaz de encontrar uma resposta. Adrian a observou por alguns segundos em silêncio. Então sua voz suavizou. "Eu não quis te ofender, mas não consegui simplesmente ficar parado assistindo aquilo." Entre os dois, o silêncio se instalou pesado. Só o zumbido distante do tráfego e o brilho amarelado dos postes iluminavam a cena. Por fim, ela suspirou, a voz quase trêmula. "De qualquer forma, obrigada. Se não fosse você, elas teriam acabado comigo hoje." Os lábios de Adrian se curvaram em um leve sorriso, fugaz, como uma brisa que passa sem se deixar prender. "Foi tão rápido. Será que imaginei?" Ela se perguntou. "Não precisa me agradecer", disse ele firme. "Eu só fiz o que era certo." Ela abaixou a cabeça, dando um passo atrás. "De qualquer maneira, nós nem nos conhecemos. Vamos apenas chamar isso de coincidência. Amanhã esqueça que aconteceu." "Eu também vou esquecer." Adrian começou a dizer algo, mas ela já tinha se virado, caminhando apressada em direção ao ponto de ônibus mais próximo. Ele permaneceu imóvel, observando sua figura pequena se perder entre a multidão da rua. Dentro dele, um sentimento estranho se agitava, algo entre o vazio e uma inquietação impossível de nomear. Ela seguia apressada, mas por dentro era um turbilhão. Repetia a si mesma que nunca mais veria aquele homem, porque quanto mais lembrava dos olhos dele, mais medo sentia. Medo de sentir alguma coisa. E isso, para ela, era o mais perigoso de tudo. As manhãs na creche Maple Leaf sempre tinham um cheiro de leite morno, de giz de cera e de risadas que brilhavam como raios de sol. Ela abriu a porta da sala Pequenas Estrelas, ajeitando com cuidado o vaso de flores de papel que as crianças tinham feito no dia anterior. No quadro de horários estava escrito: "Bem-vindo, novo amigo."
Ela ajeitou a fita que balançava na entrada, lembrando-se de dar atenção especial para que o novato não se sentisse deslocado. Tia Ela, terminei o arco-íris. Noah correu até ela, orgulhoso, segurando uma folha coberta de cores vibrantes. Está lindo, Noah. Mas não esqueça do sol. Arco-íris precisa de sol também. Ela sorriu, encostando o pincel no rosto dele e deixando um pontinho dourado. Fingiu se espantar. Oh, não! O sol fugiu para a bochecha do Noah. A sala inteira explodiu em gargalhadas. Uma batida suave na porta interrompeu a alegria. A diretora Hart espiou com um sorriso. Ela, o responsável pela nova aluna, acabou de entregar a matrícula. O nome dela é Sophie Cole. É um pouco tímida, mas muito esperta e educada. Você pode ajudá-la a se sentir em casa? Claro, respondeu ela, pegando a pasta. Seus olhos pararam por meio segundo no sobrenome Cole, mas se obrigou a manter a calma. Não pense demais nisso, disse a si mesma. Uma mulher na casa dos 50 entrou, transmitindo serenidade com a postura de quem cuida há muito tempo. Ela segurava a pequena mão de uma garotinha de cabelos castanhos com franja. Mochilinha rosa pálido, enfeitada com asas brilhantes, descansava em seus ombros. A menina se encolheu levemente atrás da babá, os grandes olhos redondos varrendo a sala entre curiosidade e receio. Ela se abaixou, ficando na altura dela. Olá, Sophie. Eu sou a tia Ela. Você prefere sentar perto da janela hoje ou no cantinho da leitura? A garotinha a estudou por um instante. Então, de repente, seus olhos se iluminaram, como se tivessem encontrado um fio raro de sol. Você é... a professora Princesa? A voz dela era pequena, quase um segredo, tremendo levemente. Ela riu suavemente, surpresa. Princesa? O que te faz pensar isso? Sophie inclinou a cabeça, apontando para a presilha fina de pérolas no cabelo de Ela. Você tem uma coroa pequenininha. E pessoas bondosas são princesas. O papai disse isso. O coração de Ela vacilou. Papai. Nessa idade, essa palavra sempre a deixava sensível. Ela estendeu a mão. Então, será que a nossa pequena princesa quer segurar a mão da professora Princesa para um tour pelo castelo? Ops, digo, pela sala de aula? Sophie sorriu timidamente e colocou sua mão minúscula na de Ela. Ao menor toque, parou de se esconder atrás da babá e seguiu a professora pelos cantinhos de aprendizagem. Blocos de montar, arte, leitura. Na prateleira dos bichinhos de pelúcia, ela parou diante de um coelhinho de orelhas caídas. Posso dar um nome para ela? Você é a primeira que me pede isso hoje. Que nome você pensou? Sophie franziu os lábios, pensativa. Marshmallow, porque ela é macia e branquinha. Escolha perfeita. Ela sorriu, colando uma etiqueta na prateleira. Marshmallow, nomeada por Sophie. Logo as outras crianças cercaram Sophie como abelhas em volta de uma flor. Você tem gato em casa? Gosta de Lego ou de quebra-cabeça? O que você come no café da manhã? Sophie deu um passo atrás, piscando rápido, sinais de que estava prestes a se sentir sobrecarregada. Percebendo, ela esfregou suavemente suas costas. Turma, vamos brincar de a nova amiga manda e todos obedecem. Sophie, o que devemos fazer primeiro? Ela hesitou, depois levantou as mãos formando um coração. Eu quero que todo mundo faça um coração e diga: bem-vinda, nova amiga. 20 mãozinhas se ergueram, corações de papel virando corações vivos, e a classe entoou em coro. Bem-vinda, nova amiga. Sophie deu uma risadinha e sua tensão se desfez como bolhas de sabão. Na hora da aquarela, ela distribuiu aventais e tintas. Sophie escolheu turquesa e amarelo-limão, desenhando um grande círculo, o sol, e ao lado, uma figurinha com coroa. Professora Princesa? Perguntou antes de rabiscar outra figura, mais alta, com traços castanhos para o cabelo. Esse é o papai? Seu pai é alto? Perguntou ela, amarrando as fitas do avental dela. Super alto.
Mas o papai sempre se abaixa assim. Sophie se agachou em demonstração, depois riu. Ele diz que, quando está na altura dos meus olhos, consegue ouvir melhor o meu coração. Um calor suave subiu aos olhos de ela. Pais assim eram raros. Seu pai parece maravilhoso, murmurou, a voz cheia de ternura. Na hora do lanche, Sophie se sentou ao lado de ela e quebrou cuidadosamente o biscoito ao meio. Metade para você, metade para mim. Princesa divide a coroa. Baixou a cabeça numa oração rápida e depois mordeu devagar, como um passarinho. Observando-a, ela sentiu crescer dentro de si uma doçura antiga, um laço tão natural que só as crianças sabiam criar. Na hora da soneca, Sophie não conseguiu dormir logo. Virou-se, puxou o cobertor até o queixo e sussurrou: Tia Ela, posso deitar mais perto? Em casa eu seguro a mão do papai para dormir. Ela deitou de lado, estendendo a mão até a beira do colchonete dela. Estou aqui. Pode segurar a minha, se quiser. Dedinhos minúsculos se prenderam aos dela como uma âncora segura. Aos poucos foram relaxando. 5 minutos depois, Sophie dormia profundamente, os cílios tremendo como asas. Quando o sinal da saída tocou, a sala se encheu do barulho de sapatinhos apressados e vozes chamando: Mamãe! Vovó! Ela estava junto à porta conferindo os nomes. A mesma babá retornou. Meu pai teve uma reunião cedo, mas conseguiu vir agora. Pedi para agradecê-la. Sem problema algum, respondeu ela, os dedos ajustando inconscientemente o presilho de pérolas no cabelo. A porta de vidro do corredor se abriu. O ritmo firme dos sapatos de couro ecoou mais perto. Uma figura alta, ombros largos, vestida com uma camisa branca sob um blazer carvão, entrou com a recepcionista. A luz do fim de tarde projetava longas faixas pelo chão, destacando a ponte reta do nariz, a profundidade dos olhos, familiares, quase assustadoramente assim. Ela congelou por um segundo interminável. O tempo prendeu a respiração. Seu coração despencou, depois bateu tão forte que doía. O homem que havia segurado sua mão na noite anterior e a conduzido silenciosamente para fora do restaurante estava agora na soleira da pequena sala das estrelas. Adrian Cole, a mandíbula apertada pelo instante breve em que os olhos se encontraram. Qualquer outro teria perdido, mas ela viu. Um leve lampejo de surpresa antes que sua expressão voltasse à calma composta. Sophie. Sua voz era baixa, calorosa, como na noite anterior, só que mais suave agora. Como se puxada por um ímã, Sophie saltou do tapete, cobertor na mão, as asas da mochila balançando enquanto corria. Papai! Deslizou até parar na porta, girando em seguida para ela, o cobertor ainda arrastando na mão. Professora princesa, este é meu papai. Ela pressionou os lábios, o sorriso trêmulo, a garganta seca. Ela se agachou para ficar na altura de Sophie. Entendi, princesa. Seu papai veio te buscar. Sophie segurou as mãos de ambos, empurrando-as juntas com toda a determinação de um coração de 6 anos. A princesa e o rei têm que dar as mãos para eu poder ficar no meio. Um gesto inocente, um decreto tão leve quanto uma pena, mas pesado como pedra. A mão de ela roçou a de Adrian, quente, firme, inexplicavelmente familiar. Ela recuou instintivamente, mas Sophie já se enfiara entre eles, satisfeita em segurar ambas. Obrigado, Miss Bennet, disse Adrian, tom novamente calmo, a voz prática de um homem que sabia esconder emoções. A babá disse que você se saiu melhor do que o esperado hoje. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas palavras. Agradeço. Ela engoliu a resposta vazia que pairava na língua. De perto notou sombras discretas sob os olhos dele, marcas não de um CEO de sala de reuniões, mas de noites longas como pai solteiro. A percepção aqueceu seu peito de um jeito que ela não queria admitir, e ela apertou as mãos para se recompor. Ela gosta de desenhar. Ela chamou o coelhinho de Marshmallow. Marshmallow? Adrian repetiu suavemente, o canto da boca se mexendo, como se lembrasse de algo terno,
Combina com ela. Papai, a professora princesa tem uma coroa. Amanhã eu quero usar também. O olhar de Adrien passou rapidamente pelo presilho de pérolas no cabelo de ela. Depois se desviou, como se qualquer demora pudesse quebrar uma regra que impusera a si mesmo. Se sua professora permitir, disse educadamente. Ela sorriu. Só se a princesa lembrar de dividir o biscoito dela. Sophie gritou, ansiosa. Tá! E por impulso lançou os braços em torno de ela, num abraço apertado, o corpinho aquecido pelo leite e tinta. Até amanhã, Miss Ella. Ela pousou a mão sobre os cabelos macios da menina e sua própria voz saiu mais baixa do que esperava. Até amanhã, Sophie. Quando Adrien ergueu a filha nos braços, Sophie instintivamente apoiou a cabecinha em seu ombro, os bracinhos se enlaçando em volta do pescoço dele. Era uma cena tão perfeita que chegava a doer. Um homem alto, de camisa branca impecável, agora manchada de aquarela, segurando uma criança que conhecia tão bem a sensação de ser amada e protegida. Ajeitando Sophie no quadril, Adrien ajustou a alça da mochila cor-de-rosa cintilante com a outra mão. Então voltou-se para ela. Há mais alguma coisa que eu deva preparar para a aula? Basta trazer o sorriso da Sophie, respondeu ela, antes de perceber o quanto aquilo soara sincero. Rápida, tentou retomar o tom profissional. E talvez uma troca de roupas. Ela gosta de turquesa e amarelo-limão. Os olhos dele se iluminaram, como o olhar de um pai que descobre que alguém reparou nos 2 detalhes mais importantes do mundo: as cores favoritas de sua filha. Vou lembrar, disse ele baixo. No corredor, as despedidas das crianças soavam como sinos de vento. Adrien acenou em silêncio e seguiu com Sophie em direção à porta. A menininha olhou para trás, acenando, as asas brilhantes da mochila cintilando uma última vez antes de sumirem atrás do vidro. Ela permaneceu imóvel muito tempo depois de o som dos passos deles se misturar ao barulho da cidade. Só então percebeu que sua palma ainda guardava um traço de calor inexplicável, deixado por aquele breve contato forçado pelas mãos pequeninas de Sophie. Ela soltou o ar, devagar. Ontem à noite havia jurado nunca mais ver aquele homem. Mas naquela manhã, a filha dele a tinha chamado de professora princesa. E à tarde lá estava ele, parado em sua sala como uma verdade impossível de negar. Às vezes, o destino não bate à porta. Ele escancara a entrada e sorri. Na manhã seguinte, justo quando ela terminava de colocar os vasinhos de flores de papel sobre a mesa, Sophie entrou na sala como uma rajada de vento, anunciando: Professora princesa, cheguei! Ela riu, abrindo os braços para recebê-la. Em apenas um único dia, aquele gesto já havia virado hábito. Sophie a abraçou com força, as asinhas cintilantes da mochila tremendo de entusiasmo. Aquele abraço fez o coração de ela se derreter, como se a luz do sol da manhã tivesse se derramado direto em seu peito. Mas logo atrás de Sophie surgiu outra figura, Adrien Cole. Ele entrou com a postura habitual, impecável, polido, cortês, e o rosto fechado, sem trair emoção alguma. A frieza que o cercava era como uma muralha de pedra, intimidando qualquer um que ousasse se aproximar. Somente Sophie, sua filha, era capaz de rachar levemente aquela parede. Os olhos de Adrien permaneceram fixos na menina, grudada a ela. As sobrancelhas dele se contraíram, discretas, revelando vigilância. Não confiava facilmente em ninguém, principalmente quando o assunto era Sophie. Para ele, ela era tudo. A única razão pela qual se permitia fragilidade em meio a uma vida brutal e cheia de exigências. Ela parece gostar de você, disse ele num tom calmo, mas carregado de escrutínio. Ela alisou os cabelos de Sophie antes de erguer o olhar para ele e responder, serena. Ela é muito inteligente e cheia de sentimentos. Acho que o que mais precisa é apenas de uma sensação de segurança. Algo reluziu nos olhos de Adrien, embora ele nada dissesse.
Nos dias que se seguiram, algo fora do comum aconteceu. Sophie passou a seguir ela como uma sombra. Ela desenhava, cantava músicas e até insistia em dividir seus biscoitos com a professora princesa. Na hora da soneca, quase sempre esticava a mãozinha para segurar a de ela, como se só assim conseguisse adormecer em paz. Adrian percebia tudo. Muitas vezes chegava atrasado para buscá-la, mas ficava do lado de fora da porta de vidro, observando em silêncio por alguns minutos. Ele via Sophie rindo sem parar quando ela lia histórias com vozes engraçadas. Via sua filha entrar nas brincadeiras com confiança, guiada por aquela delicadeza firme. Antes, Sophie era tímida, reservada, raramente falava com os colegas por conta própria. Agora corria, ria, florescia como uma florzinha descobrindo o sol. Adrian não podia negar. Ela estava fazendo diferença de verdade. Numa tarde, ao chegar para buscá-la, Sophie se agarrou às pernas de ela, implorando: "Professora princesa, vem brincar na minha casa. Quero te mostrar o marshmallow de verdade, não só o coelhinho de pelúcia." Ela corou atrapalhada. "Ah, pequena princesa, eu não sei se..." Adrian se aproximou, pegando a filha no colo com firmeza, mas sem dureza. "Sophie, você não pode pressionar a sua professora." A menina fez um biquinho, encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou baixinho: "Mas eu gosto dela." Ela ouviu. O coração dela deu uma pontada estranha, doce e dolorida ao mesmo tempo. Sorriu suavemente, acariciando as costas da menina. "Nos vemos amanhã na aula. Prometo que vamos desenhar mais arco-íris juntas." Quando pai e filha saíram, Adrian parou por um instante na porta e olhou para ela. "Obrigado, senhorita." Bennet. A voz dele saiu áspera, como se aquelas palavras simples fossem mais difíceis de dizer do que fechar um negócio bilionário. Ela piscou, depois assentiu. "É o meu trabalho e também a minha alegria." Naquela noite, Adrian estava em seu escritório. A luz da luminária iluminava pilhas de relatórios, mas sua mente não estava ali. Voltava insistente para a sala colorida, onde Sophie havia rido e brincado sob o olhar de ela. Lembrava-se do sorriso da filha. Raro, radiante, mais brilhante do que qualquer brinquedo caro que já havia comprado. E sabia a razão. Aquela mulher simples. Recostado na cadeira, Adrian admitiu em silêncio, talvez pela primeira vez em anos, que estava respeitando, talvez até notando, alguém fora do mundo dos negócios. Uma professora de pré-escola, comum em todos os sentidos, mas quente o bastante para derreter o gelo no coração da filha. E talvez no dele também. Na manhã de domingo, ela estava em sua cozinha pequena, lavando distraidamente a xícara de café. O fim de semana costumava ser sua chance rara de descansar e ler. Mas naquele dia, seus pensamentos voltavam, teimosos, aos olhos profundos de Adrian Cole durante o piquenique escolar. Ela balançou a cabeça com força, repreendendo-se por ser tola. Um CEO famoso, frio, poderoso. Não havia chance de ele se importar com uma professora de pré-escola como ela. A campainha tocou de repente. Ela congelou. Quem apareceria tão cedo num domingo? Secou as mãos e foi até a porta. Seu coração tropeçou. Lá estava Adrian, alto, impecável, de camisa cinza. Ao lado dele, Sophie, de vestido florido, abraçando firme seu coelhinho marshmallow. "Papai, viu só? Eu falei que a professora princesa morava aqui!" gritou Sophie, correndo direto para os braços de ela. Ela se abaixou para abraçá-la, mas levantou os olhos, hesitante, para Adrian. "Você... o que está fazendo aqui?" Adrian ajustou a manga do paletó, a voz calma. "Ela insistiu em vir ver você. Prometi um piquenique hoje, mas a Sophie disse que não iria sem você." Os olhos de ela se arregalaram, mas antes que pudesse responder, Sophie ergueu o olhar para ela, brilhando, puxando sua mão com entusiasmo. "Professora princesa, por favor, venha com a gente. Por favor, quero sentar entre você e o papai. Quero comer os sanduíches que você fez."
Mas eu não preparei nada, gaguejou ela. Tudo bem, cortou Adrian, a voz serena, mas com uma sinceridade silenciosa nos olhos. Se você não estiver ocupada, venha com a gente. Só um piquenique simples. Vai fazê-la feliz. Ela olhou para Sophie. A pequena fez um bico, os bracinhos apertando o pescoço de ela, enquanto sussurrava. Se você não vier, eu não quero ir de jeito nenhum. O coração de ela amoleceu. Ela suspirou. Tudo bem. Mas só desta vez. Sophie gritou triunfante. Oba! E começou a pular, segurando as mãos de ambas. Adrian inclinou ligeiramente a cabeça, um leve alívio passando por seus olhos. Chegaram ao Green Lake Park, um amplo espaço aberto, gramado sem fim e um lago que refletia o céu. Adrian estendeu a toalha de piquenique e organizou com cuidado os recipientes com a comida. Sophie imediatamente puxou ela para se sentar ao lado dela, como se soltá-la pudesse fazê-la desaparecer. Você trouxe seus sanduíches? Provocou ela. Não fiz nenhum hoje. Tudo bem, o papai fez, mas não são tão bons quanto os seus, respondeu Sophie inocentemente. Ela riu, enquanto Adrian fez uma pausa, olhando da filha para ela, expressão difícil de ler, mas carregada de significado. Ela realmente confia em você. A manhã inteira, Sophie correu e brincou. Colheu margaridas silvestres para entregar com orgulho a ela, que as enfiava delicadamente no cabelo. Depois, Sophie insistiu em colocar outra flor na cabeça de ela. Uma princesa tem que usar uma coroa de flores. De um pouco distante, Adrian observava de braços cruzados. Raramente sorria, mas naquele momento o canto de sua boca se curvou levemente. A cena diante dele parecia uma pequena família pacífica, algo que ele acreditava ter perdido para sempre desde o dia em que sua esposa faleceu. Ao meio-dia, reuniram-se para comer. Sophie repousava a cabeça no colo de ela, mordiscando fatias de maçã enquanto ouvia contos de fadas. Seus olhos pesavam, mas suas pequenas mãos ainda se agarravam firmemente aos dedos de ela. Do outro lado, Adrian sentava-se em silêncio, observando. Nunca tinha visto a filha tão à vontade com alguém além dele. E aquela mulher, com sua voz suave e sorriso caloroso, proporcionava a Sophie uma paz que nada mais dava. O olhar dele encontrou o de ela por um instante. Ambos desviaram rapidamente, mas tempo suficiente para que seus corações acelerassem. À tarde, Sophie estava sonolenta após o dia de brincadeiras. No caminho de volta, adormeceu no banco de trás, Marshmallow apertado nos braços. Ela virou-se para cobri-la com um cobertor. Ao inclinar-se para prender o cinto de segurança, sua mão roçou a de Adrian. O momento foi breve, mas surpreendeu ambos. Obrigado por ter vindo hoje, disse Adrian suavemente, os olhos fixos no retrovisor, onde Sophie dormia profundamente. Ela riu mais do que a vi rir em anos. Ela olhou para ele com um sorriso terno. Ela é um presente. Fico feliz por ter podido estar lá, pelo menos hoje. Adrian permaneceu em silêncio. Em seus olhos piscava algo complexo, algo que nenhum gesto ou palavra poderia revelar completamente. Gratidão. E algo mais difícil de nomear. Boatos são como fagulhas. Basta uma rajada de vento para transformá-los em incêndio. E desta vez, o fogo queimou a pequena chama de esperança que ela havia acabado de acender dentro de si. Apenas alguns dias depois do piquenique, enquanto passava diante do café próximo à escola, ela ouviu os sussurros. Você soube? Dizem que a ela está saindo com o CEO Adrian Cole. Sério? Uma professora de pré-escola mirando tão alto assim? Pois é. Ouvi dizer que até fizeram um piquenique com a filha dele. Deve estar se agarrando com força, sonhando em mudar de vida. As risadinhas que se seguiram fizeram o corpo de ela enrijecer. Ela continuou andando, mas o coração disparava no peito e seu rosto queimava de vergonha. Naquela tarde, na escola, enquanto alguns pais buscavam os filhos, mais comentários chegaram até ela.
Tomara que a professora não se distraia do trabalho com essas conexões de alto nível. Na verdade, é um movimento inteligente. Um passo e pronto. Esposa de um homem rico. Quem não gostaria? Ela apertou contra o peito a pilha de pastas que carregava, as mãos tremendo. Cada palavra era como uma lâmina cortando sua dignidade. Ela sabia que não tinha feito nada de errado. Mas quem se importava? Aos olhos dos outros, uma simples professora ao lado de um poderoso ser. E ou não, passava de um conto de fadas. E para eles, contos de fadas eram apenas piadas a serem despedaçadas. Naquela noite, Adrien apareceu como de costume para buscar Sophie. A menina correu até ela, sorridente. Professora princesa, hoje eu desenhei nós três juntos. Ela forçou um sorriso ao receber o papel, mas aquele sorriso não chegou aos olhos. Adrien percebeu de imediato, a testa dele se contraindo. Quando Sophie correu para mostrar o desenho aos amigos, ele se aproximou, baixando a voz. O que aconteceu? Ela balançou a cabeça. Nada. Leve a Sophie para casa. Adrien semicerrou os olhos. Não estava acostumado a ser dispensado assim. E, mais que isso, tinha visto o olhar dela, não frio, mas ferido, como se tivesse perdido algo valioso. Ele inclinou-se, buscando o olhar dela. Bennett, me diga, quem fez isso? Ela mordeu o lábio. As emoções que tentava sufocar havia dias transbordaram de repente. Eles dizem que eu estou me agarrando a você por dinheiro, que finjo ser bondosa só para chamar sua atenção. Você entende o que isso significa? Eu passei anos aqui construindo minha reputação com esforço. E agora, um único boato pode destruir tudo. Sua voz tremia, mas seus olhos guardavam um orgulho frágil. Adrien permaneceu em silêncio. Rumores jamais o atingiram. Ele já vivera anos sob tempestades de comentários maldosos. Mas para ela era diferente. O mundo dela era pequeno. A sala de aula, as crianças, os pais. Um único arranhão bastava para arruinar tudo. Essas pessoas não merecem sua preocupação, disse ele devagar. Ela soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Fácil falar. Você é Adrien Cole. Eu não. Eu sou apenas uma professora. Não posso deixar que meu trabalho e minha honra sejam destruídos só porque alguém me viu ao seu lado. E então, Adrien entendeu com clareza. Ela não estava tentando afastá-lo por falta de sentimentos, mas por medo. Medo de que a presença dele a arrastasse para o redemoinho dos boatos. O peito dele se apertou. Bennett. A voz dele saiu baixa, quase um pedido. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos. Nos azuis cristalinos, ele viu um nevoeiro de fragilidade e orgulho. Nunca tinha desejado proteger alguém tanto quanto naquele instante. Mas ela desviou o rosto, sua voz suave como um sussurro perdido no vento. Acho melhor mantermos distância. As palavras o atingiram como uma lâmina de gelo direto no peito. Ele não respondeu. Ele apenas observou enquanto ela saía apressada da sala de aula, os ombros tremendo enquanto lutava para se manter firme. Nos olhos dele, a frieza habitual havia desaparecido. No lugar dela, queimava uma determinação feroz. Se o mundo quiser humilhá-la, farei tudo ao meu alcance para protegê-la. O festival de outono da Maple Leaf Preschool chegou trazendo um frio cortante no ar. O pátio da escola brilhava com bandeirinhas coloridas. Barracas de jogos alinhavam os corredores. O doce aroma de pipoca e algodão doce flutuava em todos os cantos. Crianças corriam de um lado para o outro, rindo com o som cristalino de sinos, enquanto os pais se reuniam em pequenos grupos, conversando e tirando fotos. Ela se ocupava ao lado das colegas na barraca da roda do arco-íris. Um sorriso leve brincava em seus lábios, mas por dentro seu coração pesava. Desde que os boatos começaram, ela sentia os olhares em todos os lugares. Pais cochichando atrás de suas costas, colegas evitando cuidadosamente qualquer menção à sua situação. Chegou a pensar em faltar ao festival,
Mas Sophie estava tão animada, ensaiando sua música durante toda a semana, insistindo: a professora princesa precisa me ver cantar para dar sorte. Ela forçou um sorriso e disse a si mesma que só precisava aguentar aquele dia. Quando as apresentações começaram, ela ficou nos bastidores, ajudando as crianças a se prepararem. Sophie entrou em cena com um vestido amarelo claro, os cabelos presos em duas Marias Chiquinhas, os olhos brilhando como estrelas. Ela cantou a canção do outono, e sua voz pura fez a plateia prender a respiração por um instante. "Parece um anjo", murmurou um dos pais. Mas logo vieram os sussurros, cortantes como facas. "Ela é adorável." "Sim. Mas a mãe não faleceu?" "Não é a senhorita? Bennet que está se aproveitando disso para se aproximar do pai?" "Exato. Ouvi dizer que ela foi até a um piquenique com eles, se encontrando em lugares particulares também. Que tipo de professora faz isso? Será que ela realmente mantém a ética profissional?" As palavras se espalharam como tinta escorrendo no papel. Ela ouviu cada uma, e seu coração se contorceu de dor. Forçou o sorriso a permanecer, mas a mão que segurava o roteiro tremia. Sophie terminou a música e se curvou. Em seguida, correu direto para os braços de ela. "Eu consegui, professora princesa. Cantei bem?" Ela se ajoelhou, abraçando-a forte. "Você foi a melhor", respondeu, a voz falhando. E foi nesse instante que uma presença familiar chegou. Adrian Cole. Ele estava atrasado, mas no momento em que pisou no pátio, a atmosfera mudou. Terno preto impecável, porte ereto, olhos afiados como aço. O murmúrio correu entre a multidão. "É o Adrian Cole. O CEO realmente veio. Não é ele quem está sendo visto com a senhorita. Bennet?" O burburinho explodiu, mais intenso do que antes. Ela sentiu o peso de todos aqueles olhares, a vergonha a inundando. Apertou Sophie contra si, pronta para recuar aos bastidores. Mas então, uma mão quente segurou a sua, firme, inabalável. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar profundo e imutável de Adrian. Ele avançou, puxando-a consigo para o centro do pátio. Pais, professores, alunos, todos se voltaram para assistir. Adrian parou onde todos pudessem ver. Sua voz ecoou, grave e autoritária. "Basta." A única palavra ressoou como trovão. Ainda segurando a mão de ela, ele lançou o olhar sobre a multidão. Ouvi os sussurros. "Vocês pensam que ela está se aproveitando de mim? Que se agarra a mim para mudar de vida?" Silêncio. Ninguém respondeu, mas muitos coraram e baixaram a cabeça, envergonhados. Adrian respirou fundo, e sua voz subiu com uma força inabalável. "Ela não precisa se agarrar a ninguém. Sou eu quem precisa dela." As palavras dele ecoaram como um voto solene. O peito de ela se apertou, os olhos marejados de lágrimas. Adrian virou-se para ela, o olhar suavizando. "Ela é quem fez minha filha sorrir novamente. Quem deu coragem a Sophie para fazer amigos e mostrou a ela como a felicidade simples se sente. Se alguém precisa de alguém, sou eu. Eu preciso dela." O pátio caiu em silêncio. As bandeiras tremulavam na brisa de outono. As folhas farfalhavam, como se o próprio mundo ecoasse suas palavras. Ela não conseguiu mais conter-se. Lágrimas escorreram por suas bochechas, lágrimas de vergonha, de alívio, de algo perigosamente próximo à alegria. Ela não disse nada, apenas assentiu, os ombros tremendo. Então Sophie falou, clara e orgulhosa. "Eu também preciso da professora princesa." Risos se espalharam pela multidão, aliviando a tensão pesada. Os pais desviaram o olhar, envergonhados. Alguns assentiram silenciosamente, murmurando, mas sem a mesma ponta de zombaria de antes. Adrian apertou a mão de ela mais uma vez, inclinando-se o suficiente para que só ela pudesse ouvir. "Não tenha medo. Eu não deixarei ninguém te machucar." As lágrimas de ela brilharam enquanto ela assentia. E naquele momento, cercada por todos aqueles olhares, ela se sentiu mais segura do que jamais se sentira.
O festival havia terminado, mas seu eco ainda permanecia no coração de ela. Ela não podia esquecer como Adrian segurara sua mão com firmeza, nem sua voz ressoando por entre a multidão. Sou eu quem precisa dela. A cada lembrança que retornava, seu coração se apertava, emocionado, mas também com medo. Naquela noite, enquanto organizava a sala de aula, Adrian apareceu inesperadamente na porta. Estava vestido casualmente agora, não mais o CEO frio de terno preto, mas simplesmente um homem alto, cansado, com olhos contemplativos. Posso ter alguns minutos? Sua voz era baixa, mais lenta que o habitual. Ela hesitou. Depois assentiu. Sentaram-se juntos em um banco de madeira no pátio da escola, sob o brilho dourado e suave das lâmpadas. O riso das crianças havia desaparecido, substituído apenas pelo som do vento entre as árvores. Adrian permaneceu em silêncio por um longo momento antes de falar. Não estou acostumado a fazer coisas como hoje, ficar diante de uma multidão, defender alguém. Mas não me arrependo. Ela baixou a cabeça, a voz trêmula. Você não precisava. Tive medo de que só trouxesse mais problemas para você. Adrian balançou a cabeça. Problemas? Se alguém deveria dizer isso, sou eu. Sou eu quem trouxe problemas para você. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Ao erguer o olhar, havia algo diferente em seus olhos. Fragilidade, cru, desprotegido. Talvez seja a hora de eu te contar sobre minha esposa. O fôlego de ela faltou. Ela ficou perfeitamente imóvel. Ela morreu há 5 anos, em um acidente de carro, a voz dele rouca arranhando a garganta. Sophie tinha apenas alguns meses. Num instante, perdi minha companheira e me tornei pai sozinho. Ele entrelaçou as mãos com força, como para impedir que tremessem. Naqueles anos, administrei uma empresa enquanto aprendia a trocar fraldas, preparar mamadeiras e ninar um bebê. Não tive tempo para sofrer. Não podia me permitir fraquejar, porque Sophie só tinha a mim. Se eu desabasse, ela perderia tudo. Os olhos de ela arderam. Não havia autopiedade na voz dele, apenas a verdade crua de uma dor enterrada por muito tempo. Você fez algo extraordinário, ela sussurrou. Sophie é uma menina maravilhosa. Isso é por sua causa. Adrian deu um leve sorriso, mas com uma ponta de amargura. Houve momentos em que pensei que tinha falhado. Sophie era tão tímida, retraída, com medo de fazer amigos. Pensei que talvez eu não fosse bom o suficiente. Mas então você apareceu e ela mudou. Pela primeira vez em anos, eu a vi rir com alegria. Isso é algo pelo qual sempre serei grato a você. Ela ficou em silêncio. As palavras dele eram como um vento quente soprando nos cantos mais solitários do coração dela. Inspirou fundo e, por fim, confessou num sussurro. Você não é o único que já foi menosprezado. Eu também fui. Desde criança eu era a piada. Meus amigos riam porque eu não era estilosa, nem rica, nem especial. E mesmo adulta, ainda faziam de mim o alvo da diversão deles. Seus lábios tremeram, a voz quase se partindo. Naquela noite, o encontro às cegas não passava de outra armadilha cruel. Eles queriam me humilhar. E eu quase aceitei. Até você aparecer. Adrian se voltou para ela. Os olhos dela estavam claros, mas dentro havia uma tristeza profunda. Foi então que ele percebeu. Talvez vivessem em mundos diferentes. Riqueza, status, poder, mas carregavam as mesmas cicatrizes. A dor de perder, de ser subestimado, de ser forçado a parecer mais forte do que realmente se era. Sua voz saiu baixa, mas mais sincera do que nunca. Ela, você não é uma piada. É você quem tornou o meu mundo e o da Sophie melhor. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. As lágrimas marejaram nos olhos dela. Nunca tinha imaginado ouvir palavras assim, ainda mais vindas de um homem admirado por todos. Entre lágrimas, riu baixinho. Você não faz ideia. Esta é a primeira vez que alguém realmente toma minha defesa. A primeira vez
que não me sinto pequena nem inútil. Adrian tocou de leve o dorso da mão dela. Apenas um gesto breve, mas cheio de significado. Então me deixe continuar ao seu lado. Pelo menos como amigo. Ela assentiu, uma lágrima escorrendo ao mesmo tempo em que um sorriso radiante se abriu em seu rosto. Naquele instante, duas almas marcadas pelo passado começaram a encontrar um ritmo em comum. Numa noite fria de outono, sob a luz dourada e suave, deixaram de ser apenas um CEO e uma professora. Eram duas pessoas aprendendo a curar uma a outra. Já havia se passado uma semana desde aquela noite silenciosa no banco do pátio da escola. Mas ela ainda se lembrava dos olhos de Adrian quando ele dissera: "Me deixe continuar ao seu lado, pelo menos como amigo." Palavras simples, mas que haviam plantado uma semente em seu coração. Uma semente que, em silêncio, começava a brotar. Ela se repetia que não podia deixar o coração se perder, que a distância entre seus mundos era grande demais. Ainda assim, a cada manhã, quando Sophie corria para a sala de aula, a abraçava e gritava: "Professora princesa." O broto dentro dela crescia, mesmo que tentasse negá-lo. Numa tarde, quando quase todas as crianças já tinham sido buscadas, Adrian apareceu mais cedo que o habitual. Dessa vez, não estava no terno sob medida, mas num suéter leve. A aparência parecia mais suave, menos blindada. "Sophie ainda está colorindo", disse ela baixinho, indicando o canto da sala. Adrian apenas acenou com a cabeça. Mas então hesitou. "Hoje à noite, você está livre?" Ela congelou. A pergunta foi repentina demais. "Por quê? Jantar?" A resposta dele foi direta, o olhar firme. "Não por trabalho, nem por boatos. Um encontro de verdade." Ela mordeu o lábio. O medo pulsou dentro dela, mas junto veio uma centelha de expectativa impossível de esconder. Após alguns segundos de silêncio, fez um aceno quase imperceptível. O restaurante, desta vez, não tinha nada a ver com o lugar extravagante daquele encontro às cegas desastroso. Era um pequeno bistrô à beira do rio, com luzes douradas e mesas de madeira. Quando entrou, ela murmurou surpresa: "Você escolheu este lugar? Achei que estivesse acostumado ao luxo." Os lábios de Adrian se curvaram num sorriso discreto. Às vezes, as coisas mais simples são as que parecem mais reais. Sentaram-se frente a frente, pela primeira vez, sem máscaras, sem papéis a desempenhar. O garçom trouxe uma garrafa de vinho branco, tigelas fumegantes de massa e pães crocantes. Não havia olhares curiosos, nem cochichos maldosos, apenas o som suave do jazz preenchendo o ar. Ela o observava, vendo-o de perto sem a muralha fria e impenetrável que ele sempre carregava. Sob a luz quente, seu rosto já não parecia tão severo. Havia ali um cansaço silencioso, reflexão e, acima de tudo, sinceridade. "Você vem aqui com frequência?" Ela perguntou, girando o vinho na taça. "Às vezes", ele admitiu. "Este era o lugar onde eu vinha com minha esposa." Ela se enrijeceu levemente. Adrian percebeu, mas não fugiu da verdade. "Hoje, eu queria criar uma nova memória." O olhar dele se prendeu ao dela, firme, inabalável. O coração de ela tropeçou no caos. Baixou os olhos depressa, fingindo concentrar-se no prato. Durante o jantar, conversaram mais do que jamais haviam feito. Ela contou histórias de sua infância em uma cidade pequena, seu sonho de ser professora desde menina. Adrian ouviu com atenção, chegando até a rir baixinho de suas lembranças ingênuas. Quando chegou a vez dele, falou sobre Sophie. Da primeira vez que ela o chamou de papai de verdade. Da noite em que teve febre e ele sentiu um medo esmagador. Das inúmeras madrugadas em que assinava contratos com um bebê nos braços. Sua voz nesses momentos não era a de um CEO implacável, mas a de um pai comum, cansado, vulnerável, transbordando amor. Ela o escutava intensamente, os olhos brilhando. Nunca imaginou que Adrian Cole,
o homem poderoso, admirado pelo mundo, pudesse ter momentos tão frágeis, tão humanos. Quando a sobremesa chegou, riram ao descobrir que haviam escolhido a mesma. Tiramisu. Talvez a gente tenha mais em comum do que pensei. Ela brincou. Adrian inclinou a cabeça, o olhar profundo atravessando as últimas defesas do coração dela. O maior ponto em comum é que nós dois precisamos de alguém que realmente nos escute. Ela não respondeu. As bochechas coraram, e sua mão segurou a pequena colher com força demais. Depois, caminharam devagar pelo caminho de pedras à beira do rio. A brisa noturna refrescava a pele, folhas de outono se espalhavam sob a luz dos postes. Adrian parou de repente. Sua voz saiu mais baixa, mais suave que o normal. Obrigado por ter dito sim hoje. Depois de tudo o que aconteceu, você poderia ter me recusado. Ela sorriu de leve, levantando os olhos para o céu estrelado. Talvez eu só quisesse saber como é um encontro de verdade. Os olhares se encontraram. Nenhum dos dois falou, mas ambos sentiram o coração acelerar. Adrian estendeu a mão. Não de forma exigente, mas como um convite silencioso. Ela hesitou por um instante, depois colocou sua mão na dele. Era quente, firme, transmitindo uma segurança que ela nunca soube que precisava. O outono parecia deslizar em paz, como se finalmente a felicidade tivesse começado a sorrir para ela. Sophie estava cada vez mais apegada a ela, e Adrian menos frio. Às vezes, seus olhos até brilhavam com uma ternura que a deixava sem chão. Mas basta uma rajada de vento para despedaçar tudo. E dessa vez, o vento veio mais forte do que qualquer um poderia prever. Na tarde de sexta-feira, enquanto ela se preparava para a aula de artes, ouviu cochichos vindos da sala dos professores. Você soube? Uma mulher apareceu na empresa do Adrian Cole. Dizem que é a irmã mais nova da falecida esposa dele. Sério? Achei que aquela parte da família tinha cortado todos os laços há muito tempo. Pois é, mas parece que ela voltou para brigar pela custódia da pequena Sophie. A mão de ela tremeu, e o giz de cera escorregou de seus dedos, caindo no chão. Ela se abaixou para pegá-lo, o coração batendo descompassado, descontrolado. A irmã da falecida esposa de Adrian lutando pela guarda de Sophie. Naquela noite, quando Adrian chegou para buscar Sophie, ela percebeu a tensão que emanava dele. Seus ombros estavam rígidos, os olhos cortantes como aço. Sophie ainda tagarelava feliz, mostrando-lhe seus desenhos, mas Adrian apenas sorriu levemente, segurando sua mão com firmeza enquanto saíam às pressas. Ela ficou parada, imóvel, o peito pesado com inquietação. 2 dias depois, as manchetes explodiram em todos os veículos de notícia. Choque na Cole Enterprises, irmã da falecida esposa retorna e exige a guarda de Sophie Cole. A misteriosa Vanessa Grant, tia protetora ou oportunista manipuladora. Não parou por aí. Alguns tabloides arrastaram ela para a história. Professora de jardim de infância chama a atenção do CEO. Pronta para ser madrasta? Fotos paparazzi de ela segurando a mão de Sophie no parque ou ao lado de Adrian no festival da escola foram espalhadas, acompanhadas de legendas insinuando intimidade. Quando ela viu aquilo, sentiu-se tonta, o peito apertado, a garganta fechada. Ela não tinha feito nada de errado, apenas estava cumprindo seu trabalho, cuidando de uma criança. E ainda assim, agora a retratavam como vilã no centro de uma tempestade. No dia seguinte, Vanessa apareceu na escola. Tinha pouco mais de 30 anos, cabelos castanho avermelhados em ondas que emolduravam o rosto, vestida com um elegante vestido de grife. Cada passo transmitia confiança, e seus olhos eram afiadas lâminas. Quando seu olhar caiu sobre ela, seus lábios se curvaram em um meio sorriso, meio escárnio. Você é Ella Bennett, não é? Sua voz era gelo. Sim, sou professora da Sophie. Você queria vê-la? Vanessa riu com sarcasmo. Não, vim ver você. Ouvi dizer que se aproximou da minha sobrinha.
próxima o suficiente. Ela te chama de princesa. Que divertido. Ela endireitou as costas, mantendo a compostura. Sophie é apenas uma criança. O que ela me chama é escolha dela. Eu nunca exploraria seus sentimentos. Escolha? Você diz? Vanessa arqueou a sobrancelha. Saiba, Ella Bennet, que não permitirei que alguma estranha se enfie nessa família. Meu cunhado pode estar cego, mas eu não. Sophie precisa de sangue, não de alguma professora de jardim de infância. As palavras atingiram ela como um tapa. Ela fechou o punho, mas não disse nada. Vanessa inclinou-se mais perto, sussurrando com veneno. Aproveite esses dias de glória curta. Em breve levarei Sophie embora, e quando isso acontecer, o nome Ella Bennet desaparecerá da vida dela. Ela permaneceu parada, atônita. Naquela noite, fóruns online e redes sociais explodiram. Vanessa Grant declara Ella Bennet incapaz de ser modelo para Sophie. Público dividido. Uma professora comum poderia realmente ser digna de entrar na família Cole? Fotos editadas de ela se espalharam como fogo. Comentários cruéis inundaram as postagens. Hoje em dia, qualquer professora acha que pode subir na sociedade e virar esposa de família rica. Pobre Sophie, presa a uma madrasta tão patética. Em seu pequeno apartamento, ela sentou-se trêmula, o jornal amassado nas mãos. As lágrimas escorriam, nunca se sentira tão pequena, tão impotente. Por que tudo chegara a isso? Tudo que ela queria era amar e guiar crianças. Nunca tentara adentrar aquele mundo brilhante e implacável. E ainda assim, agora todos os olhares estavam sobre ela, examinando, julgando, condenando. Enquanto isso, Adrian lia os artigos, o rosto escurecendo. Ele bateu o jornal na mesa, os olhos ardendo. Vanessa ousara retornar, ousara arrastar a mídia, ousara difamar ela, a mulher que ele sabia ser pura e genuína. Dessa vez, ele sabia que não poderia permanecer em silêncio. Obrigado por fazer parte de nós. As notícias continuavam a inundar os jornais. Cada vez que ela saía, sentia olhares inquisitivos e ouvia sussurros jogados em sua direção como pedras. Tentava ignorar, mas seu orgulho estava sendo despedaçado pedaço por pedaço. Numa tarde, depois das aulas terminarem, ela permaneceu sozinha na sala, os olhos fixos na pintura de Sophie presa na parede, 3 figuras de mãos dadas sob um arco-íris. O rostinho sorridente da menina naquela imagem embaçou sua visão com lágrimas. Sophie não merecia isso. Adrian também não. Ela tomou uma decisão. Precisava acabar com aquilo. No dia seguinte, quando Adrian veio buscar Sophie, ela saiu pelos portões da escola e o parou. Precisamos conversar. A respiração dela era curta, a voz trêmula, mas firme. Adrian a encarou, os olhos afiados, mas carregados de preocupação. Eu também estava indo te procurar. Ela abaixou a cabeça, as mãos cerradas com força. Adrian, isso foi longe demais. A imprensa, as fofocas. Vanessa, eu não quero Sophie presa nessa tempestade. E não quero me tornar um peso para você. As sobrancelhas dele se franziram e ele deu um passo à frente. Peso? Ela. É isso que pensa que é? Não é verdade? A voz dela se quebrou enquanto as lágrimas transbordavam. Desde o momento em que apareci, os boatos não pararam. Me chamam de interesseira, de aproveitadora. Eu não quero destruir sua reputação. E não quero que Sophie vire motivo de chacota. Adrian ficou em silêncio por longos segundos, os olhos escurecidos. Quando falou, a voz veio grave, firme, quase inabalável. Escute ela. Sophie precisa de você. E eu também. Ela ergueu a cabeça de repente. O olhar dele não era mais uma fortaleza fria. Ardendo em convicção, parecia fogo. Foi você quem devolveu a Sophie o riso que eu não consegui. Você a ajudou a ser mais corajosa, a confiar, a abrir o coração. E fez com que eu, pela primeira vez em anos, não me sentisse sozinho. E se chama isso de peso?
Não, ela. Você é a coisa mais preciosa que eu não posso perder. As lágrimas desciam pelo rosto dela. Ela balançou a cabeça. Mas palavras são fáceis. O mundo lá fora não vai parar. Os lábios de Adrian se curvaram num sorriso frio, decidido. Então eu vou provar. Com ações. No dia seguinte, Adrian convocou uma coletiva de imprensa de emergência na sede da Cole Enterprises. Centenas de repórteres lotavam o salão, câmeras disparando flashes enquanto a transmissão acontecia ao vivo para todo o país. Adrian surgiu, imponente em seu terno preto, a expressão de aço. Ao lado dele, ela, nervosa, o coração acelerado. Mas a mão dele apertava a dela com firmeza, transmitindo força. Diante dos microfones, a voz profunda dele ecoou pela sala. Recentemente, circularam inúmeros rumores falsos sobre mim, minha filha e a senhorita Ella Bennett. Hoje, pretendo colocar os fatos em ordem. A tensão era sufocante. Repórteres com canetas e gravadores aguardavam cada palavra. Adrian falou com clareza, cada sílaba marcada como um golpe certeiro. Ella Bennett nunca se aproveitou de mim. Pelo contrário, fui eu quem encontrei paz nela. Foi ela quem trouxe felicidade à minha filha. Foi ela quem me sustentou nos dias mais difíceis. Se alguém depende aqui, esse alguém sou eu. Eu preciso dela. O estalo das câmeras explodiu numa tempestade de luzes. Adrian apertou a mão de Ella, os olhos cravados nas lentes. Não me importo com boatos. Eu me importo com a verdade. Ela faz parte da nossa vida. E eu a protegerei com tudo o que tenho. O salão ficou em silêncio absoluto por um segundo interminável, até se romper num turbilhão de murmúrios e vozes agitadas. Os repórteres avançaram, ávidos por respostas, mas ela mal os ouvia. Tudo o que sentia era o calor da mão de Adrian envolvendo a sua. Um voto silencioso. Naquela noite, sentada em seu pequeno apartamento, ela fitava a TV. Na tela, as imagens da coletiva se repetiam, uma e outra vez. Adrian estava no pódio, segurando a mão dela, declarando ao mundo: eu preciso dela. As lágrimas voltaram a brotar, mas desta vez não por dor, e sim pelo peso imenso e doce de ser confiada, de ser valorizada. Ela sussurrou para si mesma: talvez desta vez eu não precise mais fugir. Naquela noite, a cidade brilhava com milhares de luzes, recebendo a gala anual de caridade patrocinada pela Cole Enterprises. O evento reunia não apenas líderes empresariais, mas também celebridades, jornalistas e algumas das figuras mais influentes da sociedade. O salão reluzia sob lustres de cristal, taças de vinho cintilavam, vestidos glamorosos rodopiavam à medida que os convidados deslizavam pelo piso com elegância. Ela estava ali por um único motivo. Adrian queria que ela estivesse. Ela havia hesitado por muito tempo, mas Sophie implorara com os olhos brilhantes: professora princesa, vem comigo. Quero mostrar para o mundo inteiro que você está com a gente. Ela simplesmente não teve como recusar. Vestia um vestido azul claro, simples, discreto entre tanto brilho. Mas, no instante em que entrou, olhares se voltaram para ela. Uns curiosos, outros críticos, outros duvidosos. Adrian, porém, nunca soltou sua mão. Segurava-a firme, transmitindo segurança sem precisar dizer uma palavra. O ponto alto da noite chegou quando o anfitrião chamou Adrian ao palco para o discurso. O salão silenciou de imediato, todas as câmeras voltadas para ele. Imponente, a voz profunda preenchendo cada canto, Adrian declarou: a Cole Enterprises enfrentou um ano de desafios, mas também de grandes significados. Hoje, quero agradecer a quem esteve ao meu lado, em especial as duas pessoas mais importantes da minha vida, minha filha Sophie e uma mulher. O salão explodiu em murmúrios. Ela paralisou na cadeira, o coração descontrolado. Adrian respirou fundo e, de repente, se afastou do pódio. Desceu pelo corredor, os olhos fixos em uma única pessoa.
Ela. O salão inteiro prendeu a respiração quando ele parou diante dela. Sem hesitar, ajoelhou-se sobre o tapete vermelho. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. Câmeras dispararam como relâmpagos, registrando cada ângulo. Adrian ergueu o olhar, firme, inabalável. Sua voz ecoou clara. Ella Bennett. Na primeira vez que nos encontramos, fingi ser o seu par para protegê-la do ridículo. Mas esta noite não estou fingindo. O peito de Ella se apertou. Lágrimas desceram por seu rosto. Você entrou na minha vida e mudou tudo. Devolveu o riso da minha filha. Trouxe luz a dias que eu acreditava condenados à escuridão. E fez meu coração bater de novo. Um presente que eu pensei ter perdido para sempre. Do bolso tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples, mas elegante que brilhava sob as luzes do salão. Diante de todos aqui, quero lhe pedir, Ella. Você aceita se casar comigo? Quer ser minha esposa? Quer ser a nossa família? O tempo congelou. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Sem cochichos, sem risadas, apenas uma imobilidade atônita, como se o próprio mundo tivesse parado. Era como naquele primeiro encontro às cegas, quando Adrian segurou a mão dela para protegê-la de uma crueldade. O mundo silenciou naquela noite também. Mas desta vez, não era um ato. Não era um abrigo temporário. Era real. Ela levou a mão trêmula à boca, lágrimas correndo, mas um sorriso resplandecente iluminava seu rosto. Já não via câmeras nem olhares. Só o homem ajoelhado diante dela, o olhar firme, verdadeiro. Ela assentiu, a voz firme, embora tremendo. Sim, eu aceito. O salão explodiu. Palmas ensurdecedoras, gritos de alegria, assobios e até lágrimas discretas sendo enxugadas no meio da multidão. Alguns jornalistas sussurraram quase sem fôlego. Este será a manchete da década. Adrian se levantou e um sorriso raro se abriu em seu rosto. Com delicadeza, deslizou o anel no dedo de Ella e a puxou para seus braços. Nesse instante, Sophie correu de um canto da sala, os sapatinhos batendo contra o chão. Lançou-se sobre eles, abraçando os dois com toda a força do seu pequeno corpo, o rosto iluminado de pura alegria. Agora eu tenho mesmo uma família. Ela chorava sem esconder as lágrimas, apertando-os contra si. Os braços de Adrian os envolviam a ambos, fortes e inabaláveis. As luzes incidiam sobre eles, formando um halo dourado ao redor dos três. A primavera chegou, trazendo o perfume das flores e um céu azul suave. Uma pequena capela nos arredores da cidade estava enfeitada com simplicidade. Fitas brancas, cestos de margaridas e rosas, fileiras de bancos de madeira banhados pela luz do sol. Não havia luxo nem espetáculo ofuscante, apenas sinceridade em cada detalhe. Ela esperava numa salinha ao lado, vestindo um delicado vestido de renda. Não era uma peça assinada por estilista renomado, apenas um traje simples. Ainda assim, quando se olhou no espelho e viu o brilho nos próprios olhos, sentiu-se mais bonita do que jamais se sentira. Seu coração palpitava, cheio de nervosismo e alegria. A porta se abriu e Sophie surgiu em um pequeno vestido branco, uma coroa de margaridas adornando sua cabeça. Trazia um buquezinho nas mãos, os olhos cintilando de felicidade. Princesa professora? Não, princesa mamãe. Eu estou bonita? Ela riu entre lágrimas, puxando-a para um abraço. Você é o anjo mais lindo que já existiu. Sophie sussurrou baixinho. Hoje, nossa família vai ficar completa de verdade, não vai, mamãe? Ela assentiu, os olhos marejados de emoção. A música começou a tocar suavemente. As portas de madeira se abriram, deixando entrar uma torrente de luz dourada. No altar, Adrian a esperava. Ele usava um terno preto, a expressão solene, mas seus olhos se suavizaram no instante em que encontraram os dela. E naquele momento, todo o resto desapareceu. Era como se apenas os dois existissem.
Passo a passo, ela avançou pelo corredor, como em um sonho. Quando sua mão finalmente tocou a dele, Adrian a segurou firme, e em seu olhar havia uma emoção que tremia, intensa, quase impossível de conter. A cerimônia foi íntima, cálida, carregada de ternura. Quando o padre perguntou: "Você aceita este homem para caminhar ao seu lado pelo resto da vida?" Ela olhou diretamente nos olhos de Adrian, a voz trêmula, mas firme. "Aceito." E quando chegou a vez dele, sua voz profunda ecoou pelo pequeno espaço. "Aceito. Não apenas hoje, mas por toda a vida. Eu os declaro marido e mulher." O som das palmas explodiu pela capela. Adrian se inclinou e beijou ela suavemente. Não era paixão apressada. Era um voto sussurrado, terno, sagrado. Naquele exato instante, Sophie correu radiante pelo corredor, lançando pétalas brancas ao ar e gritando com alegria: "Agora somos mesmo uma família!" O riso ecoou, alguns convidados enxugando discretamente as lágrimas. Ela abraçou Sophie nos braços e Adrian envolveu as duas num só abraço. Sob a chuva de pétalas, não eram mais partes soltas, eram inteiros. A recepção aconteceu no jardim da capela. Mesas de madeira, pequenas lanternas penduradas nos galhos, crianças correndo e rindo ao redor. Sophie rodopiava em seu vestido, dançando com as amigas, o rosto iluminado como nunca. Adrian puxou ela suavemente para um canto tranquilo, iluminado por lanternas. Abraçou-a por trás, a voz sussurrada em seu ouvido. "Naquela noite, no encontro às cegas, eu só queria te proteger. Mas agora eu sei. Eu te amo para a vida toda." Ela se virou, lágrimas rolando, mas o sorriso brilhante. "E eu também te amo. Nunca pensei que encontraria um amor tão grande assim." Adrian a beijou novamente, justo quando Sophie chamou do outro lado do jardim. "Mamãe, papai, venham dançar comigo." Eles riram de mãos dadas, caminhando para se juntar a ela. Sob a luz suave das lanternas, cercados de risos e amor, uma verdadeira família finalmente se escrevia. Não pelas piadas cruéis, nem pelos rumores maldosos, mas pela sinceridade, pela confiança e por um laço inquebrável.